De vídeo com informações do Flamengo, é claro, e olha, terça-feira movimentada, porque Bruno Henrique veio publicamente se manifestar sobre notícias que estão sendo publicadas por alguns portais ou até mesmo algumas pessoas sobre a renovação de contrato, de que ele não teria aceitado uma proposta da diretoria do Flamengo. O representante do atleta também emitiu um comunicado oficial e a gente vai trazer informações envolvendo essa história. Bruno Henrique, Flamengo e renovação de contrato. É verdade que já tem conversas em andamento, a gente vai trazer todas essas informações. E Rodrigo Caio falou pela primeira vez após a saída do Flamengo, lembrando que Rodrigo Caio pediu para sair do Flamengo depois da demissão do técnico Felipe Luiz. E vamos ver o que o ex-zagueiro disse e também auxiliar do Felipe Luiz disse sobre essa saída do Flamengo. Será que ele guardou mágoa? Rancor? O que ele falou? A gente vai trazer tudo no vídeo. E agora vamos para as informações, galera. Eu vou começar falando do Rodrigo Caio, que deu uma entrevista ao podcast 10 e Faixa do ex-jogador Diego Ribas. A gente sabe que o Diego Ribas jogou com o Rodrigo Caio, amigo pessoal do Rodrigo Caio e também do Felipe Luiz. E o Rodrigo Caio falou pela primeira vez sobre a sua saída do Flamengo recentemente. Repito o que eu falei na minha introdução. Ele pediu para sair. O Rodrigo Caio não foi demitido. Ele pediu para sair após a demissão do técnico Felipe Luiz e ele disse: eu cheguei com o Felipe. Ele me liga junto com o Flamengo para aceitar, fazer uma análise e ver o que eu podia ajudar. Eu tive duas conversas. Com o Felipe eu disse: você é um amigo, um irmão. Independentemente da nossa amizade, se eu não estiver entregando, seja sempre direto. Vou sair e a amizade continua. E falei a mesma coisa para o Boto. A partir do momento que eu fizer alguma coisa que não esteja agradando no nível do Flamengo, quero que olhe no meu olho e me fale. Se eu tiver que sair, eu saio em paz. E o Felipe Luiz continuou nessa entrevista ao Diego Ribas. Eu falei para o Felipe: estou indo por você e também pelo Flamengo, que é um clube que eu amo. Mas você me ligou, pediu minha ajuda com a bola parada. A partir do momento que você sair, eu saio junto. Isso sempre foi algo muito claro. A gente vive em um mundo em que a palavra não vale muito para muitas pessoas. Me deixa triste. O contrato vale, o papel assinado vale, mas a palavra não. E o Rodrigo Caio também revelou aqui uma conversa que ele teve com o Papi. Eu liguei para o presidente para agradecer. Disse a ele o quanto sou grato por ter aberto as portas do Flamengo novamente para mim. Quando cheguei, ele me recebeu. Disse do prazer e satisfação em me ter. Isso me deixa muito feliz pela história que tem no Flamengo. E não só pelos títulos, mas pelo respeito, trabalho e pela dedicação. BAP me convidou para permanecer, disse que o pensamento era ter uma comissão permanente no clube. Eu agradeci, porque é uma honra muito grande, mas expliquei que a palavra é uma só. Disse: não posso, vai contra os meus princípios, é inegociável. Agradeço do fundo do meu coração, mas saio com o Felipe. Ele deixou as portas abertas, é um clube que eu amo. Então tá aí, Rodrigo Caio explicando por que ele pediu para sair. Ele havia dado a palavra ao Felipe Luiz, ele cumpriu com a palavra dele, nada mais justo, e eu concordo com ele, tá? A gente vive num mundo do futebol que a palavra não vale muito. A todo momento as pessoas mudam aquilo que falam. A todo momento. Cara, olha o Cruzeiro, gente. O presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, depois do título do Campeonato Mineiro, disse: o Tite é o nosso treinador, ele não sai. Literalmente, uma semana depois, o Tite foi demitido. A palavra não está valendo de nada no futebol há muito tempo. Isso já aconteceu também no Flamengo. E não acontece só no Flamengo também. Então, Rodrigo Caio ganhou o meu respeito. Ele fez aquilo que ele deveria fazer, sim. Cumpriu a palavra dele. E eu acho que está certo. Eu acho que também o presidente BAP não tem que ficar chateado. Acho que ninguém tem que ficar chateado. Se ele tinha dado a palavra ao Felipe Luiz, ele tinha que cumprir a palavra dele. Parabéns ao Rodrigo Caio pela postura. Óbvio, o Flamengo perde porque é um baita profissional. Mas faz parte do jogo. Vamos agora falar do Bruno Henrique. Por falar em palavra, o Bruno Henrique veio publicamente falar sobre algo que está chamando a atenção dos torcedores nas últimas horas. Muita gente dizendo, noticiando, que Bruno Henrique, os representantes de Bruno Henrique não aceitaram uma proposta do Flamengo para a renovação de contrato. Só contextualizando, o Bruno Henrique tem contrato até dezembro.
E aí o Bruno Henrique se manifestou no Twitter dizendo: a reunião com o meu empresário, staff, nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí, hein? Bom, eu acho que isso não foi o Bruno Henrique que escreveu, mas saiu na conta oficial dele, então o Bruno Henrique se manifestou. O empresário também se manifestou, o Denis Ricardo, empresário do atleta. O staff do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para a prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano. Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Esportes, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso a seu respeito ao Flamengo. Pois bem, galera, até o momento o Flamengo não procurou o Bruno Henrique e nem vai procurar nesse momento. O Bruno Henrique está machucado, está tratando uma pubalgia, não faz o menor sentido o Flamengo fazer um movimento agora pensando numa renovação de contrato. Eu sou muito fã do Bruno Henrique. Bruno Henrique senta à mesa do Zico. Na idolatria do clube, o Zico é o maior ídolo e nessa mesa o Bruno Henrique pode sentar, ele tem a vaga dele na história do Flamengo, mas eu acho que nesse momento não tem que ficar pensando apenas pelo lado emocional, tá? Não é apenas a paixão. O Bruno Henrique está entregando aquilo que se espera do Bruno Henrique, ou melhor, ele vai entregar caso ele renove o contrato, porque isso tem que ser levado em consideração na hora de sentar e conversar sobre uma suposta renovação de contrato. Eu digo suposta porque nem negociação tem. Então como que a gente vai dizer que a renovação vai sair ou que pode sair se nem negociação tem? O Flamengo não procurou o Bruno Henrique agora e nem vai procurar agora. O Flamengo vai esperar pelo menos até o meio da temporada para, quem sabe, abrir uma conversa para uma renovação de contrato. E eu acho que está certo, tá? Repito, sou fã do Bruno Henrique, mas hoje ele está lesionado. Está tratando uma pubalgia e só volta depois da parada da data FIFA em março para os amistosos das seleções. Então não faz sentido a gente discutir e debater uma renovação de contrato de Bruno Henrique, sendo que o próprio Bruno Henrique, em uma entrevista recente, disse que poderia pensar numa aposentadoria ao término desse ano. Então, gente, calma. Não faz sentido você levantar a bandeira pela renovação de contrato, assim como não faz sentido você levantar a bandeira dizendo que não tem que renovar o contrato. Eu levanto a bandeira do meio termo. Não gosto de ficar em cima do muro, não, mas nesse caso, não é nem ficar em cima do muro, eu tenho a minha opinião. Não tem que conversar pela renovação de contrato agora. Esperar pelo menos até o meio do ano. Eu acho que tem que esperar até o fim do ano para saber como o Bruno Henrique vai terminar essa temporada. E se tiver que renovar, por um valor que seja justo para o Flamengo e também para o jogador receber. Porque o jogador, hoje, ele tem um dos mais altos salários do elenco. Mas ele não consegue entregar aquilo que ele entregou em outros momentos. E não é culpa dele. A idade chega para todo mundo, né, gente? E o Bruno Henrique sempre foi um jogador que se destacou pela forma física também. E fisicamente ele não consegue ser mais aquele atleta rápido, veloz, explosivo. Não consegue. Ainda mas não como foi em outros momentos. Beleza? Vocês concordam comigo, discordam? Podem comentar à vontade, tamo junto e fui! Isso aí então, nação rubro-negra, esse aí é o Vene Casagrande te atualizando de tudo que rola no mundo do Flamengo com o vídeo de hoje aí, desta noite. O que você achou aí das falas do Vene? Concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Não esquece de apoiar aí o nosso canal se inscrevendo, ativando o sininho de notificações e deixando aquele like aí, que é super importante. Se aparecer também a opção de hypar o vídeo, dê aquele hype aí também, que ajuda demais o nosso trabalho. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo com mais do Mengão.